aula de hoje será sobre resolução de problemas. Eu espero que vocês compreendam. Vamos lá? O primeiro problema diz o seguinte: quais as raízes de uma equação que possui o coeficiente b nulo? Escrita na forma ax ao quadrado menos c igual a zero. Aí tem as opções. Opção A, raiz de AC. Opção B, raiz de C sobre A. Opção C, raiz de A. Opção D, raiz de C. Então, vamos lá para a resolução. No caso, quando ele especifica numa equação de segundo grau, onde o coeficiente b é nulo, então ele deu essa forma aqui, ax ao quadrado menos c igual a zero. Nesse caso, eu vou resolver, embora ele esteja somente com letras, eu vou trabalhar a resolução como eu aprendi com os números. Primeiro eu vou organizar os membros, onde o C vai para o segundo membro com sinal contrário. Faço o isolamento do x ao quadrado igual a C e o A, que está multiplicando, passa dividindo. O A. E aí, esse ao quadrado aqui, ele expressa uma raiz quadrada. Então, o resultado final é que a raiz quadrada de C sobre A seria a opção B. Vamos para o segundo problema. A diferença entre o quadrado de um número e 10 é igual a 90. Calcule esse número. Então, bora lá. Para resolver esse tipo de problema, eu vou fazer a leitura por frases. Então, quando ele fala a diferença entre o quadrado de um número e 10, ele está dizendo que na matemática a diferença significa subtração. Quadrado de um número, x ao quadrado. Quadrado de número e 10 é igual a 90. Então, essa linguagem algébrica foi transformada nessa expressão aqui, ou nessa equação. Para resolver, eu vou organizar os membros, já que esse caso é quando o valor de b é zero, é nulo. Então, eu vou organizar os membros de modo que o primeiro membro vai ficar letras e o segundo membro números. Então, vai ficar 90 mais 10, porque o 10 mudou de membro, então muda o sinal. X ao quadrado é igual a 100. Aí eu coloco esse 100, lembrando que na minha raiz eu vou ter uma raiz positiva e uma negativa, onde x vai ser igual a mais ou menos 10. Então, a solução da minha equação é menos 10 e 10, ok? Vamos lá para um outro exemplo. A terça parte do quadrado de um número é igual a 30. Descubra esse número. Quando ele fala a terça parte de um quadrado, vocês têm que associar sempre o quadrado de um número com uma letra ao quadrado. Então, o quadrado de um número, x ao quadrado. Quando ele fala a terça parte, ele está dizendo que é dividido por 3. É igual a 30. Nesse caso, eu vou trabalhar com o meio vezes o extremo. Eu acrescento 1 e multiplico cruzado. Então, x ao quadrado vezes 1 vai dar x ao quadrado. E 3 vezes 30 vai dar 90. Colocando na raiz quadrada, vai ficar mais ou menos raiz de 90. Nesse raiz de 90, pode ser que vocês precisem fazer a fatoração, conteúdo lá do primeiro bimestre, onde vai dar para fatorar por 2, que vai dar 45, por 3, que vai dar 15, por 3, que vai dar 5, e por 5, que vai dar 1. No caso, eu vou agrupar esses dois números iguais, e aí
3 ao quadrado. E os dois números que sobraram, que foram 5 e 2, eu vou colocar numa raiz. Aplica aquela propriedade do cancelamento, então vai ficar raiz 3 raiz de 10. Então, a solução aqui vai ser menos 3 raiz de 10 e 3 raiz de 10 positivo. Certo? Quem parar aqui, ok, mas pode acontecer de a questão ser múltipla escolha e não ter essa alternativa, e sim a forma fatorada, ok? E o último problema sabemos que a área de um quadrado mede 400. Quanto mede cada lado desse quadrado? Então, ele está trabalhando agora a geometria. Ele deu um quadrado onde o único dado que ele deu é que esse quadrado tem área 400 metros. E ele quer saber quanto mede o lado desse quadrado. Quando você não sabe o valor do lado, você acrescenta ou representa esse lado por uma letra. Então, pode ser X, Y, Z, qualquer letra. Aí você vai lembrar qual é a fórmula da área de um quadrado. É L vezes L. Tem gente que vai lembrar que é L ao quadrado. Então, tanto faz. Eu posso representar aqui por L ao quadrado. E aí eu venho, a área ele me disse que é 400. Onde tem o A, eu vou colocar 400. Onde tem o L, o valor de cada L não é X, então vai ficar X ao quadrado. Só trocando aqui os membros de lugar, ao mesmo tempo não altera o resultado. Nesse caso, vocês terão a raiz quadrada de 400 e mais ou menos 20. Mas tem um detalhe, na geometria não existe medidas negativas. No caso, a minha solução aqui, eu vou considerar só o 20 positivo, seria 20 metros cada lado. Porque na geometria não existe comprimento nenhum negativo, ok? Anotem as dúvidas de vocês, qualquer coisa estaremos na aula online. Tchau!